Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco, a vir junto com os Gideões, examinar as Escrituras, abrir a Bíblia, ler, ouvir a voz de Deus, estudar a sua palavra e degustar a sabedoria do livro de Provérbios. Degustar no sentido de experimentar e ver o que é bom, e ver o que é certo, e ver o que é reto, e conhecer a palavra de Deus e colocá-la em prática em nosso viver. No programa de hoje, conversaremos sobre o tema Os Olhos do Homem. Nós já vimos a respeito dos olhos de Deus, o olhar. Agora vamos ver sobre os olhos do homem. O que a palavra de Deus nos ensina sobre isto? O que tem isso a ver conosco, com as escolhas da nossa vida? Vamos ver? Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo lhe falar. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos como importantes são os nossos olhos. Nós podemos ver ao nosso redor, podemos ver as cores, podemos ver o céu, um céu estrelado, as nuvens, o pôr do sol, podemos ver as cores, podemos ver as pessoas, podemos ver tantas coisas. Como são importantes os nossos olhos, como é importante toda essa impressão visual que nós recebemos e o nosso cérebro vai codificar. E nós vamos agir de acordo com aquilo que nós estamos vendo à nossa frente. Tomamos a direção, caminhamos de acordo com aquilo que nós vemos. Vemos, interpretamos e caminhamos, não é assim? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre os olhos do homem. Como o homem vê as coisas. Vamos ver? Provérbios capítulo 30, no versículo 12, diz assim: Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos. Não tem coisa pior do que a pessoa, ela mesma, estar enganada. Enganada a respeito de si mesma, enganada a respeito das escolhas ou do caminho onde está, ela achar que está tudo bem e descobrir que não é assim. Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos. Acham que Deus os aceita como estão. Acham que está tudo bem, são puros aos seus olhos. O que tem? E daí? Não estou fazendo nada de mal para ninguém, eu faço o que eu quero da minha vida e o que eu estou fazendo é bom. Há pessoas que querem torcer a verdade, torcer as coisas de Deus para justificarem as suas escolhas, para justificarem os seus caminhos, tomando uma liberdade de achar que são puros, mas são puros no seu conceito. São puros a seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Nós sabemos que o que nos lava do pecado, o que nos lava da sujeira, e todo pecado é sujo, todo pecado é transgressão contra a lei de Deus. Nós só podemos ficar livres dos nossos pecados através de uma limpeza total com o sangue de Jesus. Ou seja, a morte de Jesus na cruz pagou, levou a condenação que era nossa. Ele pagou a nossa dívida, Ele pagou a nossa dívida com a justiça de Deus. Jesus pagou a nossa dívida. A palavra diz que, lá na carta aos Colossenses, no capítulo 2, nos diz que toda a cédula da nossa dívida Ele encravou na cruz. Tudo aquilo que devíamos. Eu me lembro da história de um advogado, e era um homem muito bom.
Era um homem que buscava ajudar as pessoas, era um homem que procurava fazer o bem. Mas, ao ser uma boa pessoa, ele tinha muitos calotes, muitas pessoas que estavam devendo para ele. A esposa dele sempre chamava a atenção dele, dizendo: você é muito bom, você é muito bobo, porque você não cobra das pessoas. E olha aqui quantos cheques sem fundo, olha aqui quantas notas promissórias e uma verdadeira fortuna que você não vai atrás. E ele estava doente. O que ele fez? Pegou aquelas notas promissórias e escreveu sobre elas com a caneta vermelha: está pago. E assinou. Está pago. Assinou. Está pago. A sua esposa jamais poderia receber aquelas notas. Ninguém jamais poderia receber, porque ele de próprio punho estava dizendo: já está pago. Não havia nada a receber. Já está pago. Assim Jesus fez conosco. Ele escreveu na cédula ou no livro da nossa vida dizendo: está consumado, está pago. A condenação foi totalmente cumprida, está pago. O sangue foi derramado. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu em nosso lugar para nos lavar e nos trazer a vida eterna. Mas aqui a palavra diz que há pessoas que estão ainda enganadas nos seus conceitos, achando que estão puros, achando que o que estão fazendo está tudo bem, não há problema algum. A história nos mostra, através da arqueologia, aquela mitologia dos deuses greco-romanos, mostrando como que eles tinham podemos dizer, tantos rituais satânicos, tantos sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças, mulheres, homens, eram prostitutos cultuais. Os cultos deles eram totalmente imorais e eles achavam que estavam certos. Eles achavam que estavam puros. Eles achavam que estavam bem. Apesar de tudo isto, não trazer aos seus corações paz alguma. Pelo contrário, trazer trevas, trazer opressão, trazer o inimigo nas suas mentes. Mas há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Diante dos seus olhos, para o que eles veem, como interpretam a vida, está tudo bem. Olha o que diz Provérbios capítulo 30, o verso 17. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. Estamos vendo sobre os olhos do homem e aqui estamos vendo os olhos dos filhos, das pessoas, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, não é? Mas os olhos de quem zomba do pai ou despreza a obediência à sua mãe. Aquele filho rebelde, aquele filho desobediente, aquele filho que não leva em conta os conselhos, aquele filho que despreza, que zomba, que debocha dos seus pais. O que vai acontecer com ele? Diz a palavra que os corvos do ribeiro arrancarão os seus olhos e serão comidos pelos pintões da águia. Os corvos na Bíblia são símbolo de demônios. Assim como a serpente simboliza Satanás, os corvos simbolizam demônios. Jesus contou a parábola da semente e ele diz que o semeador saiu a semear e a primeira parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram os corvos, vieram as aves, os corvos e comeram a semente. E ela não entrou no coração, ela não germinou, foi arrancada assim que entrou. A pessoa que está no caminho mau, a pessoa que está no caminho errado, a pessoa que está enganada na sua própria vida, o inimigo arranca a semente. Não deixa descer, não deixa nascer, não deixa entrar na terra para germinar e brotar. Corvos. E aqui diz a palavra
que aquele que despreza sua mãe, aquele que zomba do seu pai e desobedece, os pintões da águia vão arrancar os seus olhos. Significa que ele vai ficar cego. Cego. Não é isto que acontece? Aquele filho desobediente, rebelde, ele está cego, ele está indo para o buraco, ele está caminhando a passos largos para a destruição, cego, cego com amigos maus, cego por causa da droga, por causa da desobediência, está indo para a perdição, como um cego. O inimigo arranca os seus olhos. E nós temos visto tantas pessoas sem os seus olhos espirituais, cegamente caminhando para a destruição, cegamente não obedecendo. E se trouxermos aqui o Pai como o nosso Deus, se trouxermos aqui os conselhos da mãe, ou podemos dizer aqui dos irmãos da igreja, os conselhos daqueles que já encontraram o caminho, se a pessoa não segue, pintões da águia os comerão, ou dos corvos. Como é importante o filho ouvir os seus pais. Como é importante levar a sério os conselhos de sua mãe, respeitar os pais. Como é importante. Para que você não caminhe cego para a perdição, para que os filhos não caminhem sendo torturados pelo inimigo. Cegos, completamente cegos. E você? Você tem enxergado o caminho? Você tem enxergado que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade e Ele é a vida? Você quer colocar em Jesus os seus olhos e permitir que a sua luz, que a sua glória brilhe em você? Então vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu coloco em Ti os meus olhos. Quero contemplar a Tua face, a Tua glória, a Tua palavra. Quero andar em Teus caminhos. Quero fazer a Tua vontade. Quero viver para Ti. Eu me ofereço a Ti, Senhor. Eu busco a Tua presença. Eu Te desejo mais do que tudo. Por isso eu me entrego em Tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Lava o meu coração. Eu, Senhor, que tenho desobedecido aos meus pais, a minha mãe, tenho zombado deles, eu Te peço perdão e que o Senhor traga para a minha vida a direção, o caminho, a vida, a luz, a Tua presença. Eu me entrego a Ti para ser Teu, para viver só para Ti todos os dias da minha vida. Recebe-me, Senhor. Recebe-me com tudo que sou, com tudo que tenho, para a glória do Teu nome. Sou Teu, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É tão bom podermos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, pois Ele é luz e nele não há trevas alguma. O caminho de Deus é perfeito e nos conduz à salvação. Que você possa viver neste caminho maravilhoso, lendo a palavra de Deus e buscando cada dia conhecer mais a Jesus. Que Ele te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso programa, quando estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!